Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Mesmo com friozinho, somos corajosos, estamos unidos, reunidos em nome de Jesus, aquecendo o nosso coração, né? Essa reunião nos ajuda a aquecer cada vez mais. Obrigada pela presença e que estejamos sempre em sintonia para refletirmos no assunto de hoje, no tema de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre a justiça divina, mas o Henrique, a Lu, me ajudaram muito em trazer uma mensagem, mas vai ser só no final, tá? No encerramento nós vamos assistir um videozinho, que é quase tudo que eu vou falar, é um resumo do que eu vou falar. E esse vídeo caiu hoje no meu celular, o Wagner que enviou, o Pedro repassa, e assistindo achei que vinha calhar com o tema de hoje. Então esse vai ser só no final, vocês vão me ouvir só, tá? E vontade de usar o projetor eu tenho muito, mas eu não sei fazer. Quando preciso peço socorro para o Henrique, para a Lu, e assim vai. Devagarzinho a gente aprende, né? Oi? Sim, mais tarde. E é rapidinho também, tá? Então nós vamos ver hoje a justiça divina. Mas nós não podemos começar a falar da justiça divina sem antes falar um pouquinho de Deus, né? Que Deus, que é praticamente somente Ele nos traz a justiça. Então, desde que começamos a manifestar o rudimento da consciência em nós, intuímos sempre a existência de um ser supremo, né? Quando nós começamos lá, bem no comecinho da vida, a ter a consciência, nós já tínhamos também a consciência, a intuição de um ser supremo. E esse sentimento nos é inato, ele nos pertence, ele vem com a gente, nós já trazemos, porque ele provém das leis divinas, e estão gravadas em nossa consciência. Aí no Livro dos Espíritos tem a pergunta 621, que Kardec fez, né? Onde está escrita a lei de Deus? Qual foi a resposta dos Espíritos? Na consciência, né? Então todos nós já trazemos a lei divina gravada em nossa consciência. E não foi assim, e antigamente, eu lembro bem da minha mãe nesse momento, nos foi apresentado um Deus, né? Pelo menos na minha infância foi assim, acho que de muitos aqui, um senhorzinho de cabelo, barba branca, sentada no trono, né? Não foi essa imagem que nós tivemos em primeiro lugar? Ali sentadinho no trono, julgando, condenando, castigando, né? Um Deus vingativo, um Deus que castigando com as penas eternas. Então essa foi a imagem que nós tivemos. A minha mãe até falava assim, não faz isso que Deus castiga, né? Então nós crescemos com isso na nossa consciência, na nossa cabeça, na nossa intenção. Mas somente com a chegada de Jesus, quando Jesus apareceu, o que ele nos apresentou? Que Deus que ele nos apresentou? Ele nos apresentou um Deus Pai, um Deus de amor, justo e bom. Então, a partir de Jesus, essa intenção, né? Essa ideia que se tinha daquele Deus sentadinho, condenando, começou a nos mostrar um Deus Pai, um Deus amor, um Deus justo e bom. E para compreendermos Deus, é necessário uma depuração completa do nosso espírito. Então, no plano estagiário, né? No plano evolutivo que nós estamos agora, atual, nós ainda não podemos, nós não temos ainda a compreensão de Deus. Pelo nosso processo evolutivo, nós não temos ainda a condição de ter uma noção de o que é Deus, como é Deus, né?
Então, por isso que no Livro dos Espíritos também, a primeira pergunta de Kardec qual foi? O que é Deus? Não foi como é Deus. O que é Deus? Kardec perguntou. E o que os espíritos responderam? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, olha bem a noção já que os espíritos trouxeram para nós, né? Que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Com essa resposta, nós vemos que Deus é o criador de tudo. E como que nós percebemos essa presença, essa criação de Deus? É só olhar a natureza. É só olhar o que nos envolve. É só olhar tudo aquilo que o homem não faz. Toda aquela beleza, toda a beleza da natureza, né? E Deus também tem seus atributos. Deus tem seus atributos que foi tirado da Gênesis, fui procurar na Gênesis, no Livro dos Espíritos. Então Deus é eterno. Não tem princípio e nem fim. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teria estabilidade. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Deus é onipotente. Seu poder é ilimitado, capaz de realizar qualquer coisa que seja consistente à sua natureza. Deus é onisciente, tem conhecimento total de todas as coisas passadas, presentes e futuras. Deus é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, sem estar limitado no espaço. Então não existe nenhuma inteligência que se iguale a ele. Nenhuma. É um ser supremo, rico de qualidades e atributos, e nos criou à sua imagem e semelhança. Na visão espírita, Deus jamais condena uma criatura. Na nossa vida, na nossa doutrina, Deus jamais condena uma criatura ao castigo eterno. Ele nos dá a oportunidade de refazer o nosso processo evolutivo. Deus é único, justo, bom, e através de suas leis vamos refletir sobre a sua justiça. Então hoje nós vamos trabalhar duas leis que é realmente a justiça divina. Nós vamos ver a lei de ação e reação, ou causa e efeito, e a reencarnação. Então nós vamos trabalhar essas duas leis hoje. A lei de causa e efeito, ela é explicada pelo Espiritismo porque ela revela as consequências de nossos atos e não se limita à nossa vida terrena. Então o Espiritismo nos explica que a lei de causa e efeito, ela é uma consequência de nossas atitudes, de nossa maneira como agimos, né? E ela não se limita somente à vida terrena, ela não vai parar só aqui, ela transcende a morte física, ela também vai conosco e continua a exercer influência na vida do espírito. Então essa lei, ela nos ensina isso, ela nos mostra isso. É a consequência de nossos atos, que sofremos tanto nessa vida, como carregamos depois que desencarnamos, depois que seguimos para a vida do espírito. Então assim, não podemos desprezar a importância de nossas atitudes em relação à lei universal. Então precisamos tomar muito cuidado com nossa atitude, com nossos atos, com nossas palavras, nos nossos pensamentos, porque a consequência vem, tanto nessa vida como na vida do espírito. É um princípio fundamental da doutrina espírita. A doutrina espírita fala muito de ação e reação, fala muito, nos mostra muito, né? E ela impacta, essa lei, ela impacta diretamente na nossa jornada, tanto
positivamente como negativamente, dependendo de como nós agimos. Cada ato, cada pensamento, cada atitude, cada sentimento, ela emana energia. Vimos na palestra do Ricardo a consequência da energia, como ela vai, como ela segue, né? Então, ato, pensamento, toda atitude nossa, ela emana energia. E através de ondas, ela repercute até no universo, ela vai repercutindo, moldando nossa caminhada evolutiva. Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física temporária. Temporária. Cada escolha que fazemos possui um efeito, que permanece em nosso ser espiritual e carregamos conosco. Nossas atitudes são sementes que plantamos. Nossa vida física em continuidade na vida espiritual. Isso nós temos que ter sempre na consciência. Tudo que eu pratico aqui, nessa nossa vida, nessa encarnação, nós vamos carregar. Nós vamos carregar. Se cultivamos, pensamentos e atitudes centradas na moral cristã, no amor, na caridade, na paciência, na gratidão, todos esses sentimentos nós vamos levar, conosco. Mas se alimentarmos sentimentos negativos como ódio, inveja, egoísmo, vamos colher as amarguras dessa consequência. Nós vamos colher tudo de ruim como de bom também praticamos, Então a lei de causa e efeito nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa responsabilidade para o nosso processo evolucional, para o nosso processo espiritual. É uma responsabilidade muito grande tomarmos conhecimentos dessa lei e começar a pensar nela e praticar sempre o bem. Todo ato praticado, uma palavra proferida, impacta em nós mesmos, como também naqueles que estão ao nosso redor. Eu não sei se dá tempo, mas eu lembro sempre de uma historinha que o Gil uma vez contou, porque aqui a gente comentou assim, que todo ato praticado impacta numa responsabilidade, E uma vez o Gil contou do papel de bala, Eu gravei tanto isso que agora eu tomo mais cuidado ainda. Papel de bala que eu jogo na rua, Dá chuva, vem a enxurrada, leva aquele papel de bala, cai lá no bueiro, lá no Boca de Lobo, e lá junto com outros lixos que já tem, entope, acontece uma inundação. Nessa inundação, acarreta o quê? Casas destruídas, vidas destruídas, E a consequência disso? Onde está a consequência daquele papelzinho que eu joguei? Uma consequência enorme, uma responsabilidade minha, e eu vou responder sobre isso. Mesmo sendo um papelzinho desse tamanho, ele contribuiu para que acontecesse todo esse sistema, todo esse problema da água, da enchente, que acarreta até vidas. Então, todo ato nosso tem que ser pensado. Sempre. Se eu quiser viver uma vida limpa, saudável, tanto aqui quanto espiritual, eu tenho que começar minhas atitudes desde já, Sempre no caminho do bem. A outra lei que nós vamos ver é a lei da reencarnação. Quer justiça maior de Deus, dando a nós a oportunidade de recomeçarmos, de começarmos a reparar os erros que nós tivemos, através da reencarnação. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele define a reencarnação para nós. Está lá no Evangelho. Ele fala que a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, formado para ele, e que nada tem
com o antigo em relação ao físico. Essa definição de Kardec está no Evangelho. Então ele fala o que todos nós já ouvimos falar, né? Que é o retorno do espírito ou da alma, né? Em outro corpo. Em outro corpo. Né? Nossa doutrina nos diz que Deus cria as almas simples e ignorantes. Isto é, sem noção de conhecimento do bem ou do mal, mas com aptidão para tudo, né? Ao longo de nossas encarnações, cometemos erros que marcam profundamente o espírito, o que leva a reencarnação sucessivas em corpos diferentes. Então, nós sempre ouvimos falar isso também, que nós nascemos simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento, sem nada, né? E com as reencarnações, com a vivência, com essa união na comunidade, na família, a gente vai, né, atingindo um nível de virtudes boas ou negativas. Então é isso que acaba acarretando com a gente a reencarnação, trazendo para nós as dificuldades. Porque na convivência também a gente acaba pegando muita coisa negativa, né? Das pessoas, do mundo em que vivemos. O processo reencarnatório, ele tem sempre objetivo ou motivo. Então, toda reencarnação, ela tem um objetivo ou um motivo, que pode ser missão, provação ou expiação. Então, nós vamos ter esses 3 motivos. Na missão, quem vem como missionário? Quem vem, né, na missão? O objetivo na missão dos espíritos é o bem. O missionário, quando ele reencarna, né, como planeta como o nosso, ele vem com a missão do bem, para ajudar a harmonia do universo. Eles são incumbidos a auxiliar o progresso da humanidade. Então, os espíritos, assim, os que já vêm assim missionários, são espíritos que já fizeram assim, o seu processo evolutivo no amor, na caridade, e reencarnam para o trabalho e também como exemplo para nós. Então, os missionários, eles já fizeram todo esse processo, né? Fizeram todo esse processo evolutivo. E eles voltam a reencarnar no nosso planeta, né, como exemplo para nós. E trabalho, eles vêm para trabalhar. E o espírito missionário, ele tem uma força vital muito grande. Olha, uma força vital. A gente vê, eles são assim, miudinhos, né? Mas a força vital que eles têm, eles quase nem dormem. De tanto que trabalham, de tanto que fazem. Então, eles vêm com essa força vital para trabalhar com afinco, com amor, fazendo assim um levante na humanidade. E como espírito missionário nós temos quem? Nós temos Jesus, o nosso principal, né? Porque Jesus também nasceu simples e ignorante. E o que ele fez? A sua evolução cresceu cada dia mais, cada vez mais, até chegar a um espírito crístico. E essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. Temos também Chico Xavier, Irmã Dulce, e por aí vai, né? E lembrando também que todos nós temos uma missão. Nós não vamos ser aquele espírito missionário, né? Como foi Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, mas nós também temos uma missão. Nós temos a missão como pais, como professores, como trabalhadores em qualquer área. Isso também é missão. Então, todos nós estamos envolvidos também na missão e cada um dentro da sua realidade, da sua área. O outro objetivo ou motivo, provação. Nós também retornamos para provação. E o que vem a ser a provação? Provação é o ato ou efeito que acontece através de
testes. Então a aprovação vem, né, como ato ou efeito através de testes ou oportunidades para para aquisição de experiências e promover a evolução individual. São situações desafiadoras que, ao serem superadas, contribuem para o crescimento espiritual. Uma aprovação, a riqueza, a beleza, a pobreza, são provas, são testes colocados na vida das pessoas que tanto podem fazer um bom uso como um mau uso, né? Então, a aprovação são testes. A riqueza é um teste. A beleza é um teste. A pobreza é um teste. Agora vem a expiação. O que vem a ser a expiação? A expiação é o pagamento de débitos adquiridos. Então, é o pagamento. A expiação nós vamos pagar. Na riqueza, eu dei o exemplo como prova. Na riqueza, né? Na aprovação da riqueza, se fez mau uso da riqueza, como egoísta, pensando só nele, não distribuindo, não facilitando a vida dos outros, ela pode vir, né? Ele pode vir como? Pode passar na próxima reencarnação como privações. Então ele não, na prova da riqueza, ele foi egoísta. Ele pensou só nele. Ele não auxiliou. Ele não ajudou. Ele não colaborou. Então, não fez bom uso do teste riqueza. A expiação, na próxima, ele pode vir com privações. É só exemplo simples, levinho que eu estou dando hoje, tá, gente? Porque se a gente for aprofundar, vai ter coisas pesadas. Mas só coisinha leve. Na beleza, né? Na aprovação, na prova da beleza. Se ludibriou, se explorou pessoas em cima da sua beleza, se iludiu pessoas em cima de sua beleza, ela poderá vir com um vazio existencial, porque ela não teve assim um prejuízo muito grande, ela simplesmente ludibriou, enganou. Então ela pode voltar com um vazio existencial. Sabe aquele vazio que a gente não sabe por quê, o que está acontecendo, por que disso? É porque na prova da beleza ela agiu de mau jeito, de mau gosto, né? Fez coisas que não devia. E na pobreza? Na prova da pobreza, aqui eu já vou falar o contrário. Se na pobreza se aceitou aquela situação, né? Fez tudo certo. Geralmente quem vem nessa prova tem assim o coração muito aberto, bem aberto. E acolhe, divide, né? Então ele aceitou essa prova da pobreza. Ele pode vir na próxima com uma abastância, né? Com a vida mais abastada, com uma vida mais confortável, né? Uma vida mais evoluída materialmente. Por quê? Ele aceitou aquela situação, ele aceitou aquela prova. E quando a gente vê pessoas, né, com deficiências, pessoas com problema físico ou com nascência, não devemos olhar como coitadinhos, né, mas como um espírito que está ali corrigindo erros cometidos. Então, às vezes a gente olha uma pessoa, né, com uma deficiência, vai, coitadinho, não, corajoso. Nessa encarnação ele aceitou passar por isso para corrigir alguma, né, deficiência, algum erro, alguma coisa errada que fez em outra vida. Então, coitadinho, não. E Deus castiga? Não. Tudo que nós passamos é colheita, são coisas que nós estamos plantando.
E Kardec passa para nós 3 razões, 3 condições para nós corrigirmos a nossa vida, tanto, né, na vida reencarnada. Então Kardec explica como devemos agir para corrigirmos o mal que praticamos. Então o que ele deixa para nós? Primeiro, como que eu começo a corrigir as minhas falhas? O primeiro é o arrependimento. Em segundo, a expiação. E em terceiro, a reparação. Então essas são as 3 condições necessárias para apagar os traços das faltas e suas consequências. 3 condições que Kardec nos passa: arrependimento, expiação, reparação. E na obra O Céu e o Inferno, ele mostra para nós como que é o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para que começamos o aperfeiçoamento e corrigir a nossos erros. Mas sozinho do arrependimento não dá, não passa. Aí precisa vir a expiação. Vem a expiação, é o pagamento. Da expiação vem a reparação, a prática do bem. Então são as 3 condições que nós precisamos para corrigir os nossos erros. O arrependimento é quando tomamos consciência do mal praticado. O arrependimento. A expiação é quando eu já começo a corrigir a falha que eu tive com alguém, com alguma pessoa, né? E depois vem a reparação. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo em que nós praticamos o mal. Então nós temos que estar sempre nessas 3 condições: arrepender, expiar e reparar a falta que cometemos. E assim Jesus pede para nós, né? Quando assim a justiça divina chega, o que ele pede para nós? Reconcilia-te sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho dele. Aí nessa frase de Jesus nós chegamos aqui, nessas 3 condições que Kardec nos deu: arrepender, expiar e reparar. Esse é o caminho. Esse é o caminho que nós precisamos para começar a corrigir a nossa caminhada evolutiva, para que nós possamos chegar a um nível superior até chegarmos à regeneração que é tão esperada, né? Então, se eu tenho essas três condições, eu vou me regenerando. Eu já vou começando a melhorar a minha situação e com isso eu ajudo a melhorar quem está ao meu derredor, tá? Nós vamos assistir então a mensagem, que é quase isso que eu falei hoje. Só que agora vai o nosso ajudante. Ah, ele desligou? Ele desligou?
Então vamos refazer o caminho, né? Refazendo o caminho que tudo renova. Refaz o caminho de outrora, veste-me do seu profundo e ganhei sentido. Despede-me do que era excesso. Tudo isso ele falou para nós. O amor é a missão. Então não permitam, vamos assim, nos permitir agir de modo diferente. Vamos nos permitir a refazer os nossos caminhos, refazer as nossas atitudes, refazer as nossas manias, os nossos vícios, para que possamos abrir uma caminhada melhor. Esse é um poema de André Secheleiro e chama Refazendo Caminhos. E caiu hoje para mim no celular e eu achei que veio a calhar, porque foi praticamente um resumo do que se falou hoje, né? Porque está tudo em nossas mãos, tudo depende de nós. Somos nós que vamos refazer a nossa caminhada. E começando sempre por esse ser maior, né? Por Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amor eterno. E é assim, gente. E no túmulo do Allan Kardec está a frase, que é dele também. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Tal é a lei. Então essa lei nós temos que ter junto com a gente também, tá? Além de ter a vivência, ter o entendimento da reencarnação, de causa e efeito, o nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre, tal é a lei. Porque a vida do espírito, ela não para. Ela não fica nesse mundinho só nosso. Ele vai e ele está sedento por progredir, para evoluir para um mundo melhor. Então está sempre, como eu falo, está sempre em nossas mãos. Cada um fazendo o seu caminho, refazendo a sua caminhada, refazendo a nossa caminhada, sempre para o bem, para o amor, para a caridade, enfim, para uma vida melhor. Era isso, gente. Obrigada.